Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós iremos verificar algumas aplicações do conhecimento de juro simples. Então, vamos verificar aqui, nós vimos na aula passada a definição de juro e nós verificamos alguns cálculos envolvendo juro simples, que foi mais uma ideia de verificar onde se aplica. Então, nesta aula aqui, nós iremos reforçar o conhecimento de juro simples. Então, aqui, a primeira questão. Um capital de R$ 5.000 aplicado durante 1 ano e meio a juros simples rendeu R$ 1.800. Qual a taxa mensal de juro? Então, perceba o seguinte, a fórmula para juro, lembrando aquela passada, vai ser o seguinte, juro vai ser CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Então, esta aqui é a fórmula que eu obtenho o juro. E quando pede-se montante, montante vai ser o capital que eu apliquei mais o juro obtido. Então, vamos à questão aqui. Ele pede aqui a taxa mensal. Perceba que ele não pede o juro. Na aula passada, nós verificamos os cálculos envolvendo sempre quanto valia o juro. Nesta aula, o juro já está fornecido. Quando fala bem aqui na questão, olha, que ele rendeu R$ 1.800, trata-se do juro. Então, eu apliquei R$ 5.000 e o obtido de rendimento R$ 1.800. Certo? Então, nesse caso, não pediu o que eu vou falar, mas se você quisesse obter o montante, bastaria você somar 5.000 mais 1.800, obtendo assim um montante de 6.800. Então, vamos aqui verificar, calcular a taxa mensal de juro. Então, perceba o seguinte, a taxa que está sendo pedida é em meses. E o tempo sendo pedido aqui, ele foi fornecido em anos, 1 ano e meio. Então, eu devo aqui converter. No caso, eu vou converter o tempo de ano para meses. 1 ano e meio corresponde a quantos meses? Certo? Então, vamos preencher bem aqui. O juro é fornecido. Não está escrito a palavra juro, mas como nós vimos, o juro é 1.800. É quanto foi rendido aí. Capital aplicado foi de 5.000. A taxa é o valor que eu quero descobrir, quanto vale. E o meu tempo é 1 ano e meio. Só que eu não vou poder usar essa informação. Já que ele pede a taxa mensal, o tempo também deve ser informado em meses. Então, o tempo vai ser 18 meses. É esse valor que eu irei adotar no cálculo do juro aqui. Então, usando aqui a fórmula, né? Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O juro, R$ 1.800, é igual a 5.000 vezes o I, que é um valor desconhecido no momento, vezes 18. Perceba aqui que 18, que é o tempo, e 1.800 são múltiplos, né? E eu quero descobrir quanto vale a taxa. Então, nós vamos usar aquele conhecimento que nós chamamos vulgarmente de passar para o outro lado. Então, aqui, o I, eu quero descobrir quanto vale, então eu vou passar para o outro lado o 18. O 18 está multiplicando o I, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, fica aqui, 5.000 vezes I. Então, você, dividindo 18.000 por 18, o resultado vai ser 100. 100 vai ser igual a 5.000 vezes o I, a taxa. E aqui, né? Eu tenho aqui 5.000 vezes o valor desconhecido, que é a taxa aqui, o I. Então, calculando aqui, eu posso cancelar. Cancela 0 com 0, cancela 0 com 0. E eu vou ter bem aqui, eu vou passar para o outro lado o 50. Então, fica aqui 1 dividido por 50 é igual ao valor da taxa. E eu vou dividir, então, aqui, 1 dividido para 50. Quanto dá aqui, né? Então, não dá para dividir 1 por 50. Então, eu acrescento 0 a vírgula e bem aqui eu acrescento 0. 10 dividido por 50 ainda não posso efetuar essa divisão. Então, eu acrescento mais um 0 porque não ocorreu a divisão. E aqui, vira 100. 100 dividido por 50 é 2. Então, a minha taxa é igual a 0,02. Ou, em porcentagem, é 2%. Basta você multiplicar por 100. Então, a taxa mensal é de 0,02, que é o resultado em decimal, ou em porcentagem é 2%. Essa é a resposta da nossa questão. Segunda questão. Uma aplicação de R$ 3.000 a juros simples de taxa mensal igual a 2%. Então, perceba que a taxa é ao mês.
Ele gerou um montante de 3.540. Pede-se aqui, determine o prazo de aplicação. Então, o prazo, em outras palavras, é o tempo, né? Ele forneceu o capital, ele forneceu aqui a taxa, forneceu o montante. Perceba nessa questão que não foi informado o juro, mas é fácil de nós obtermos. Olha só. Na fórmula do montante, eu sei o seguinte, montante é capital mais juro. Então, para eu descobrir o valor do juro, se eu tiver o montante e o capital, eu consigo obter ele. Então, ó, eu posso concluir também que o juro vai ser montante menos capital. Tá? Se o montante é capital mais juro, eu posso concluir que o juro é montante menos capital. E é esse cálculo que nós iremos fazer para obter o valor do juro. Ora, o montante é 3.540 e o meu capital é 3.000. Então, ó, diminuindo aqui, montante menos capital, eu obtenho o resultado do juro, que vai ser 540. Então, aqui, ó, o juro nessa questão é de 540. Então, eu tenho aqui, né, já o valor do juro. Na questão, eu tenho o valor do capital e eu tenho também o valor da taxa mensal. Então, para obter o prazo, ou seja, é o tempo, ele vai ser fornecido, já que a taxa está ao mês, o tempo obtido aqui no cálculo será fornecido em meses também. Usando aqui a fórmula do juro, juro vai ser igual a capital vezes taxa vezes tempo. Nós chamamos essa expressão de CIT. Lembrando você, né? A taxa, o resultado dela tem que ser fornecido em decimal. Então, aqui, ó, esse 6% não poderá ser usado aqui na fórmula como número 6. Eu vou ter que dividir 6 por 100 e vai virar 0,06. Vamos calcular bem aqui, né? Juro é 540, capital 3.000, a taxa é 0,06, não é 6, tá? Sempre que tiver em porcentagem você tem que converter para decimal e o tempo é desconhecido, quero saber quanto vale. Então aqui, 540 vai ser igual a 3.000 vezes 0,06. Vamos calcular aqui ao lado esse valor, como obtemos aqui 180. Então, aqui, 0,06 vezes 3.000. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. E 6 vezes 3 é 18. Agora aqui, percebam, 0,06. Eu tenho duas casas após a vírgula. Então, vou conferir aqui também. Duas casas após a vírgula. O que resulta nessa multiplicação aí, 3.000 vezes 0,06 é 180. E para obter o valor do tempo, eu vou passar para o outro lado. Olha. Eu quero saber quanto vale o tempo. Eu tenho aqui 180 vezes o t, e isso é igual a 540. Então, aqui, o meu t vai ser igual a 540 dividido por 180. Qual é a lógica que funciona aqui? 180 está multiplicando o valor t. Então, eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar em forma de fração. E 540 dividido por 180, você pode cancelar o zero bem aqui. 54 dividido por 18 é 3. Então, em 3 meses, eu obtenho aí esse montante. Essa é a resposta. Determine o prazo de aplicação. Então, o valor de 3.000 foi aplicado por 3 meses e rendeu aí esse montante de 3.540, né? Na verdade, ele rendeu R$540. Tá legal? Terceira questão. Uma empresa tomou aqui 6.000 emprestado para pagar dentro de 5 meses. Há uma taxa de juros simples de 6 meses ao mês. Perceba o seguinte, o tempo está em meses e a taxa também é ao mês. Essa expressão AM é ao mês. Se fosse a expressão aqui A.A, seria ao ano. Tem a expressão aqui AT, ao trimestre, e assim por diante o raciocínio. Calcule o montante da operação. Lembrando a você, né? O montante é obtido pelo cálculo aqui, capital mais juro. Só que, se eu não tenho ainda o valor do juro na questão, eu tenho que primeiramente usar essa fórmula bem aqui, juro, capital vezes taxa vezes tempo. Então, primeiramente, já que eu não tenho juro fornecido, eu tenho que calcular, dado o capital, dado a taxa, dado o tempo, eu descubro quanto vale o juro. A partir daí, sim,
eu vou responder a questão que é calcular o valor do montante. Vamos preencher aqui, ó, o valor de cada um aqui, ó. Capital. Na questão, o capital é de R$6.000. A taxa é de 6%. Lembrando você que eu não vou usar o valor 6, e sim 0,06. Né? Porque a porcentagem eu devo sempre dividir por 100 para obter o valor em decimal e assim calcular o valor do juro. Então, a minha taxa é 0,06, perdão. E o meu tempo de aplicação foi de 5 meses, ó. Foi fornecido bem aqui, ó, 5 meses. Então, calculando aí, ó, vamos obter o juro. O juro vai ser igual a 6.000 vezes a taxa de 0,06 vezes o tempo, que é 5. Juro vai ser igual a 6.000 vezes, calculando bem aqui, ó, 0,06 vezes 5 é 0,3. Vamos calcular bem aqui ao lado, só para reforçar, olha só. Eu tenho aqui, ó, 0,06 vezes 5. Então, aqui, ó, 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 0 é 0, com o 3 que está aqui, fica 3. Então, olha só, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula bem aqui, ó? Eu tenho 2 casas decimais. Dessa forma, eu vou conferir aqui também, 2 casas decimais. Então, 5 vezes 0,6 é 0,3. E o juro agora, ó, eu vou multiplicar aqui, ó, 6.000 vezes o 0,3. Vamos verificar quanto fica aqui, ó. 6.000 vezes 0,3. Então, olha só. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes esse outro 0 é 0. E 3 vezes 6 é 18. E nós vamos verificar aqui, ó, quantas casas estão após a vírgula. Apenas uma casa. Então, eu vou conferir apenas aqui, ó, a vírgula após uma casa, ó. Resulta aqui em 1.800. Esse é o valor do juro. O valor do meu juro é de 1.800. Então, reforçando bem aqui, né? Ainda não respondemos a questão, né? Então, olha só. Foi aplicado um valor de R$6.000, né? Foi emprestado o valor de R$6.000 dentro para ser pago em 5 meses. A taxa de juros é 6% ao mês. Então, ó, será ao final de 5 meses, será devolvido os R$6.000 e mais um valor de R$1.800. Quanto é o montante dessa operação aí? O montante vai ser capital mais juro. Dá para você já ter noção de quanto vai dar. Capital, R$6.000, a empresa deverá devolver os R$6.000 e depois de 5 meses também devolver, ó, esse valor de juro. Totalizando, ó, a empresa ao final de 5 meses deverá pagar R$7.800 para a instituição que o emprestou. Como tarefa para vocês, eu passo essas 2 questões aqui, ó. O condomínio de um edifício é de R$200 mensais. A conta apresentada diz: após o vencimento, será cobrada multa de 3% mais juros simples de 0,5% ao dia. Quanto pagará ao todo o inquilino que atrasar 8 dias? Então, observe as questões resolvidas anteriormente, procure aí raciocinar e verificar quanto vai ser pagado pelo inquilino que atrasar 8 dias, tá? A entrega vai ser daqui a 1 semana, você tem um prazo de 1 semana, se quem puder entregar com antecedência, tudo bem. Quem não, entregue daqui a 1 semana até a quinta-feira, antes da próxima aula. E a outra questão que fica para vocês aqui, é essa aqui, ó. Qual a taxa de juros simples que, aplicada durante 16 meses, produz um total de juros igual a 38% do valor principal? Então, ó, essas 2 questões aqui, vocês devem estar observando elas e respondê-las e entregar na próxima aula. Você vai escrever no seu caderno as questões, respondê-las no seu caderno e com o seu nome grafado. Tudo bem? Então, bons estudos e bom final de semana. Até mais, pessoal!